Eu sou Roberto de Farias, esse aqui é o Fantástico Mundo dos Arquétipos, e no vídeo de hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre esse sistema de crença da prisão que nós vivemos nele. Bom, gente, eu decidi trazer esse vídeo aqui hoje pra vocês porque algumas pessoas comentaram, muitas pessoas perguntaram, na verdade, colocaram uma pergunta aqui no canal, e uma pergunta muito pertinente referente a essa analogia que eu faço com a vida que nós vivemos aqui no planeta Terra e a prisão. Né? Por que eu acho que isso aqui é uma prisão? E uma das perguntas que fizeram lá e que me fizeram raciocinar e que eu achei muito bonito até a questão é que, Roberto, se nós vivemos num mundo onde é uma prisão, o planeta Terra é uma prisão para nós que voltamos para cá como seres humanos para poder pagar pelos nossos erros lá na nossa casa, a família dessas pessoas que nascem sem braço, ou que nascem doentes, ou que nascem com problemas mentais, ou sem locomoção, elas têm que pagar por isso? E aí, gente, é muito simples de responder essa questão. É que assim, por que essa questão se transforma para nós seres humanos uma questão difícil de engolir? Porque nós estamos vivendo num sistema que é falho. Então o nosso sistema aqui no planeta Terra, ele é falho. Né? A gente sabe que o sistema educacional não funciona, o sistema de saúde não funciona, e isso é no mundo todo, tá, gente? Eu não tô falando mal do Brasil, eu tô falando do sistema em geral, tá? O sistema de saúde não funciona, de educação não funciona, o sistema de prisão, de correção não funciona. Então quando a gente faz uma analogia entre a Matrix e o planeta Terra, fica difícil de engolir isso, porque se a Matrix é perfeita e ela sabe tudo o que a gente precisa, como que ela vai enviar uma pessoa doente para uma família cuidar? E aí é justamente onde a gente peca, porque a gente está olhando com a visão daquilo que a gente conhece, da nossa carga, da nossa bagagem que a gente tem aqui do planeta Terra, como por exemplo do sistema de correção. Né? O sistema de correção do mundo, do planeta Terra, ele é muito falho, as pessoas entram para se corrigir e elas saem muito pior. Lá é uma verdadeira escola, né? Infelizmente é assim, são raras as exceções de pessoas que saem de lá com o desejo de vencer, com o desejo de voltar para a vida, inserido na vida, porque, e não é nenhuma culpa deles, tá, gente? Eu não tô falando que é culpa deles. Eu conheço pessoas que voltaram do sistema de correção e voltaram para a vida, para trabalhar, para batalhar, mas a maioria das pessoas que eu conheço saem de lá muito pior do que entraram. Então isso é uma coisa que é até problemático falar sobre isso, porque isso reforça o preconceito contra as pessoas que saem do sistema de correção. Né? Mas eu tô falando uma coisa que eu vivenciei, que eu experienciei, tá, gente? Eu não tô falando uma coisa que eu acho, não. Então, assim, eu venho de um local, de uma cidade, de um bairro, onde eu pude presenciar isso com os meus próprios amigos, inclusive. Eu tive amigos que entraram uma pessoa e saíram outra pessoa, né? E aí, eu não tô falando algo que é um preconceito meu, não, tá? Eu tô falando uma coisa que eu vivi, que eu vivenciei, e esse é o intuito do nosso canal. Eu pego as minhas experiências e conto pra vocês. E aí a gente tá acostumado com esse tipo de situação. E é por isso que, inclusive, as pessoas perguntam esse tipo de questão. Porque se aqui é uma prisão e a pessoa nasce doente, a família tem que pagar por isso? Daí a gente faz essa analogia entre a prisão da Matrix e a prisão do sistema. E aí é muito simples de responder essa questão. A Matrix, ela é perfeita, ela sabe de todas as coisas. E quando ela envia uma criança doente, uma criança que a pessoa veio pra cá, se matou, porque ela não quer cumprir a pena, ela quer voltar pra lá porque isso aqui é horrível. Então a pessoa vem pra cá, se mata, daí ela volta, nasce sem braço, volta, nasce sem perna, volta, nasce doente, volta, nasce sem se locomover, fica na cama, e aí a família tem que pagar por aquilo. E na verdade não é isso. A Matrix manda uma família justamente porque o sistema de prisão que nós vivemos é um sistema de prisão perfeito. Da Matrix, tá, gente? É um sistema de prisão perfeito. A Matrix, ela envia as pessoas pra cá pra cumprir a sua pena, mas ela envia essas pessoas dentro de famílias que vão dar amor,
que vão aceitar, que vão cuidar, que vão... Você já viu? É claro que existem casos e casos. A gente não pode generalizar nada nesse mundo, tá? Porque tudo generalizar é babaquice. A gente não pode fazer esse papel. A gente sabe que existem mães pais, né? Não tô falando de mãe e nem do pai. Tô falando de pais em geral, tá? De pais que quando vêm que a criança tem um problema, a criança nasceu tem um problema, eles são abandonados num orfanato, eles são doados, né, para o sistema tomar conta ou dar para alguém para que seja adotado, né, vamos falar assim. A gente sabe que isso existe, mas na maioria dos casos não é isso que acontece. Na maioria dos casos, essas crianças que vêm, a família aceita a criança, pega essa criança e cuida dessa criança com todo o amor do mundo, né? Você já viu uma mãe cuidando de uma criança especial? É especial para ela, é especial. Pode não ser especial aos olhos da sociedade, porque geralmente a sociedade tem esse papel de julgar, de condenar, né? Eu vejo muitas pessoas julgando crianças com síndrome de Down como se fossem doentes, né? Então você percebe que existe muito preconceito da sociedade, mas da família não. Então, quando a gente pensa por esse lado, por esse viés, a gente percebe que o sistema foi perfeito até nisso, porque ele mandou uma criança doente para uma família que vai cuidar dele com amor, essa família, na verdade, são os carcereiros, são as pessoas que trabalham dentro da prisão. Nós todos somos, na verdade, né? Nós estamos numa prisão, nós todos trabalhamos numa prisão e nós somos lembra que nós somos parte do todo e nós somos tudo ao mesmo tempo? É isso. Nós somos uma parte da prisão, nós somos uma parte do carcereiro, nós somos uma parte do prisioneiro, nós somos uma parte de todo o sistema. Então quando a gente vem pra cá, a gente não tem muita opção. Aí você fala, mas Roberto, e aquelas crianças que são abandonadas pelos pais? Paciência. Na verdade, assim, o sistema fez o melhor que ele podia para que aquela pessoa pudesse vir pra cá, estudar a vida, entender a vida, aprender que o outro ser humano, que o outro não existe, né? Que o outro ser humano é parte de si mesmo e expandir e voltar para casa. Mas algumas pessoas não aprendem, né? Infelizmente nós temos pessoas que estão, principalmente por conta do nosso sistema falho aqui, né? A gente copia o que a gente vê, né? Por isso que ter um governo corrupto é ruim para a população, porque a população acaba corrompida, ela acaba corrupta também, né? Então, quando a gente julga as pessoas que estão fazendo parte da corrupção, a gente está julgando, na verdade, o governo, não é a população, porque a população, ela copia, né? Nós olhamos para cima, isso é até bíblico, né? Olhamos para cima para ver o exemplo que vem em cima, e esse exemplo que vem em cima funciona em todas as hierarquias, né? É por isso que é tão ruim ter um patrão que tem todos aqueles problemas de ego, porque a gente acaba não sendo um bom profissional, a gente acaba tendo problemas no nosso caminhar ali, da expansão financeira, inclusive, por conta desse problema. A gente vê um problema lá em cima, esse problema sufoca a gente, ele oprime a gente. E a mesma coisa acontece nos governos do mundo todo. Então, quando um presidente ou uma realeza tem o poder, elas oprimem o povo. E o povo acaba corrompido por conta da corrupção que vem de lá de cima. Então, esse é o problema, a gente está se referindo, a gente tem como referência o nosso sistema aqui, a gente não está olhando como referência a Matrix, que é a Matrix, gente, aquilo que está impresso em todos os livros sagrados. Todos os livros sagrados de todas as religiões falam a mesma coisa, todos os mitos, todos os contos de fadas traz essa simbologia pra gente, que é pra gente poder ir buscar lá em cima e clamar, né, o clamor da alma, né, a alma clama por uma elevação espiritual, por uma elevação emocional, por uma maturidade pessoal para que nós possamos crescer e voltar para casa e acabar a nossa sentença aqui, porque isso aqui é uma sentença. Nós estamos cumprindo uma sentença aqui e fica fácil de entender a perfeição da Matrix quando ela manda essas crianças para essas pessoas, porque essas pessoas vão ser capazes de cuidar dessas crianças com muito amor. É claro que acontecem acidentes na vida, né? Que a gente não tem o que fazer, que são os acidentes que a pessoa morreu, a família toda morreu e a criança ficou doente e sofreu a vida toda. Isso já é um outro problema, tem a ver com o nosso sistema aqui,
não com a Matrix ela mesma, tá? Porque o sistema, ele acaba obrigando a sociedade a trabalhar como ela trabalha. Lembra que eu falei que tudo que existe aqui existe por uma razão e tá tudo correto? Tá tudo correto, gente. Não tem nada de errado. É por isso que é tão difícil o ser humano entender. A gente vai entrar num aspecto mais profundo aí agora com isso que eu vou dizer, mas é difícil compreender que a maldade que existe também existe por uma razão. E a gente vai falar sobre isso futuramente, tá? Pra quem não sabe do que eu tô falando, não me julguem, voltem lá atrás, comecem a assistir os vídeos desde o começo, tem a aula 1, aula 2, aula 3, do módulo 1 até chegar até aqui para poder entender o que eu tô falando. Eu não tô dizendo não que é certo ser bandido, que é certo ser nada disso, gente, pelo amor de Deus. Nós temos um contexto histórico aqui do nosso cursinho que nós estamos falando sobre isso e eu tô falando isso porque eu sei que tem gente que pode assistir só esse vídeo aqui e achar que eu tô falando que tá tudo certo fazer coisa errada. Não tá nada certo, gente. Nosso canal, o nosso intuito aqui é justamente ensinar que as coisas existem por conta de um arquétipo que tem sua polaridade, a sua dualidade, e as suas polaridades são completamente opostas. E que nós estamos aqui para entender que nós temos que alcançar a polaridade do seu ser, né, do lado luz, e não do lado sombra. Mas o lado sombra existe por conta disso. Então existe a polaridade do equilíbrio, na verdade, né? Então, se a gente pensar por esse lado, a gente vai conseguir aí responder já um monte de questão. O que eu quero trazer para vocês é justamente isso. São filosofias para que vocês possam refletir sobre o que eu estou falando, não concordar comigo. Eu não estou pedindo para concordar, muito pelo contrário. Eu quero que vocês comecem a raciocinar como eu raciocino e comecem a se questionar e me questionar também. Porque quando a gente faz esse tipo de interação, eu cresço e você cresce. Porque eu estou obrigando a você a raciocinar e você está me obrigando a raciocinar. E não existe expansão de consciência sem raciocínio. É por isso que eu sempre falo, gente, não procure o seu guru aí. Porque quando você procura o seu guru em um único lugar, ele vai te dar tudo mastigado e você não vai raciocinar, você não pensa. Então, a gente está aqui para poder pensar, para poder discutir, para poder chegar a um raciocínio. Eu não quero falar que você escute, compreenda, aceite e fique quieto. Essa não é a intenção do nosso canal. O nosso canal é que você pense, reflita e discuta. Eu quero que você realmente não concorde comigo e me faça enxergar outro ponto de vista. Porque eu já estudei muito para eu chegar até esse ponto de vista. E muitas vezes eu ainda não estudei pelo viés, pela visão, pela maneira como você enxerga o mundo. E aí eu gostaria de ver a maneira como você enxerga para eu poder também enxergar. E quando enxergo da maneira como eu enxergo e da maneira como você enxerga, a gente tem uma expansão de consciência muito maior. Então esse é o nosso intuito. Eu quero que você tenha a mesma expansão que eu e eu quero ter a mesma expansão que você. Para que nós, no final das contas, possamos fazer um filtro e ter as nossas próprias convicções, porque cada ser humano tem as suas convicções, e tá tudo certo, tá? Mas hoje eu queria falar sobre isso, eu queria trazer esse assunto para que vocês possam pensar um pouquinho por um lado de uma Matrix que é muito perfeita, que ela sabe o que ela tá fazendo, ela manda as coisas da maneira correta, do jeito correto, tudo programado, bonitinho para ser como deveria ser. E aí a gente entra naquela coisa da penalidade, né? A pessoa que tá sendo penalizada, perdeu a família toda, é doente, tá jogado num canto lá, muitas vezes é isso que acontece, tá, gente? Principalmente aqui no Canadá. As crianças nascem deficiente, a família morre e muitas vezes elas vão para uma casa onde só tem deficiente. E nessa casa não tem amor, não tem cuidado, é literalmente uma prisão. E a gente não pode esquecer que essas crianças especiais, que se tornam adultos especiais depois, elas são geralmente pessoas extremamente inteligentes, que elas conseguem, inclusive, lidar com a vida de uma maneira grandiosíssima. Haja visto Albert Einstein. Quem não sabe do que eu tô falando, vai dar uma estudada, que Albert Einstein era uma criança especial. E ele conseguiu tudo o que ninguém nunca pôde imaginar dentro do campo da física quântica, que a gente está se beneficiando hoje, com tudo aquilo que ele disse lá atrás. Então, olha como isso é importante, gente.
Então, assim, na verdade, o sistema, quando ele começa a mandar essas crianças pra cá, essas pessoas pra cá, pra penalizá-las, ele não tira nada delas, ele não tira o conhecimento, ele não tira... Nós viemos pra cá, nós estamos aqui dentro de tudo aquilo que nós vivemos. Lembra que os arquétipos é uma coisa informacional, que tá no nosso DNA informacional? A gente não se liberta disso, então a gente traz com a gente as nossas cargas emocionais, as nossas cargas, as nossas vivências, a nossa maturidade espiritual. É por isso que tem religiões e tribos que dizem que a nossa alma é muito mais velha do que se pode imaginar, né? Por conta disso, porque a gente traz, o corpo é novo, mas a alma é velha, né? A gente está trazendo aí toda uma bagagem, e é tão fácil de enxergar isso quando a gente vê crianças que já têm valores, crianças que chegam dentro de uma casa e mandando nos pais, não porque ela é rebelde, mas porque ela percebeu que os pais estão fazendo coisas erradas e elas começam a corrigir, e aquilo incomoda porque foge da hierarquia, né? Pai que deve ser filho que deve obedecer os pais, e aí como quebra essa hierarquia, incomoda até a gente de ver às vezes uma criança falando alguma coisa pro pai, mas muitas vezes essas crianças, claro que existem crianças que são muito mal educadas porque os pais acabam mal educando as crianças, mas muitas vezes são as crianças índigos que vieram, as crianças cristais, elas estão vindo com uma força total, gente, pra quebrar mesmo toda essa força que a sociedade impõe goela abaixo da gente, que o governo, que o sistema impõe goela abaixo, né? Essas crianças estão vindo para mudar radicalmente. O nosso futuro está com os dias contados, né? O nosso presente está com os dias contados. O futuro é um futuro completamente diferente por conta dessas crianças, né? E eu tô feliz de estar aqui na Terra nesse momento, enxergando e vendo essas crianças chegar, porque elas estão vindo aqui para ser penalizadas, né, porque a prisão também é uma prisão para elas, e ao mesmo tempo para trazer os valores, né, para poder quebrar com tudo isso. Então imagina como vai ser lindo ver essas crianças colocando ordem no galinheiro, né, porque é o que está acontecendo, é justamente isso, né, tá tudo muito corrompido, tudo muito sujo, aonde você vai o negócio tá feio. Então a gente não pode viver numa bolha, né? Numa bolha quântica, dizendo que ai não, tudo é perfeito, a crise não existe, a fome não existe, no meu universo. Não, se você pensa assim, você está vivendo numa bolha de alienação que você mesmo está criando. A gente tem que entender que problemas existem, nós somos parte desse problema, e o que nós podemos fazer para resolver esse problema? Essa é a grande chave da questão. Não adianta nada a gente ficar aqui discutindo 30 minutos por dia, em cada aula que a gente tem, 30 minutos, a gente vem aqui, discute, aprende expansão de consciência, aprende a ser rico, aprende a conseguir tudo que a gente quer, casa, carro e apartamento, e acaba esquecendo os verdadeiros problemas do planeta Terra, né? Então a gente acaba não tendo a verdadeira expansão de consciência, que no final das contas, nós não temos que ter, nós temos que ser, e tudo aquilo que nós somos vai com a gente para a eternidade. Tudo aquilo que nós temos fica aqui na Terra quando a gente morre. E se a gente não voltar mais pra cá, talvez, inclusive, essa seja uma das razões pelas quais as pessoas querem voltar pra cá o tempo todo. Porque aqui elas podem ter coisas, né? E no todo nós somos o todo, a gente não precisa ter nada. E tem gente que é muito materialista, né? Você percebe que tem pessoas que são materialistas ao extremo, ao ponto de não permitir que alguém toque nas coisas dela. Então a gente percebe que isso faz parte do ser humano, né? E esses seres humanos muitas vezes querem voltar para o planeta Terra justamente para poder ter essa experiência do ter, né? Porque ele já é lá, né? Nós já somos lá. Então quando a gente faz parte do todo e que a gente deixa esse corpo aqui, essa carne aqui para trás, né, que ao pó voltarás, né, volta pro pó o corpo, mas a essência, a alma, a luz volta para o todo. E aí a gente se encontra com o todo. O pó volta para a terra e a luz volta para a luz. Né? Então é mais ou menos isso. E aí que é fácil da gente entender, gente, a polaridade de novo do arquétipo da luz. Luz e sombra é o mesmo arquétipo. Um representa a luz, o outro representa a sombra. Adivinha dentro de nós qual que é luz e qual que é sombra? Nós temos um corpo e uma alma. É simples de responder essa questão. Então você percebe aí que quando a gente entende isso, quando a gente entende que o que é o arquétipo luz, o lado luz e o lado sombra desse arquétipo, né, do arquétipo do todo, que isso faz parte do todo, né? Então tudo isso que nós estamos falando faz parte do todo. É incrível, né, gente? Não tem como a gente falar de uma coisa só quando a gente fala de arquétipos.
E aí, como a gente está falando do todo, a gente precisa lembrar que o todo é um arquétipo e ele tem uma dualidade. E na sua dualidade ele tem o lado luz e o lado sombra. O lado luz dele é a luz, é a própria essência. E o lado sombra é a matéria, o corpo, a terra. A terra representa a matéria, né? O nosso corpo representa a matéria. Então isso aqui fica na terra, né? Do pó viestes ao pó voltarás. Então nós viemos da terra, nós voltamos para a terra. É por isso que é importante entender as parábolas dos livros sagrados, como por exemplo Adão e Eva, que foram feitos do barro. Então na verdade, quando a gente pensa um homem e uma mulher, né? Deus vem aqui, pega o barro, coloca a água, faz um homem e uma mulher ali no forninho dele. Não é isso que eles estão falando. Essa é uma linguagem que foi utilizada para trazer essa essência para dentro do povo, para trazer a essência de que nós viemos da terra, o nosso corpo veio da terra, e para a terra esse corpo vai voltar, mas a nossa luz que veio da essência, para a essência vai voltar. E aí tem a explicação lá de quando o pecado original, que foi quando Adão e Eva foi expulso do paraíso por comer a maçã, né? O fruto. Lembra o fruto que vem da terra? Lembra para quem assistiu o nosso vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima, falando esse foi a Rapunzel, né? Que os pais da Rapunzel, a mãe da Rapunzel estava grávida e precisava comer o alface. É a mesma coisa. Ali, o pai e a mãe de Rapunzel era tipo Adão e Eva. E o alface era a maçã da serpente. Você percebe? E a serpente era a bruxa. Vocês percebem como a história se repete? É isso, gente. A gente precisa entender que as parábolas, as histórias religiosas, os mitos e todas as historinhas que a gente ouve do folclore, tudo tem a mesma simbologia. Essa simbologia está tudo entranhada ali dentro, que é para, de uma forma ou outra, você entender isso. Quem não faz parte da religião vai ver no mito. Quem não faz parte do mito vai ver no folclore. Quem não faz parte do folclore vai ver nos contos de fadas. De alguma maneira você vai receber esses arquétipos. E são arquétipos fortíssimos para poder fazer a gente entender isso. O corpo veio da terra, para a terra voltará. A alma veio da luz e para a luz voltará. São duas polaridades diferentes do mesmo arquétipo, que fazem parte do todo. Simples assim. Você viu como vai clareando aos poucos? Então quando você ouvir por aí alguém dizendo, olha, a banana é ruim, já corta da sua lista, porque você já sabe que dali tá vindo informação podre, não tá vindo informação boa. Olha, a galinha é ruim, joga as galinhas da sua cozinha fora. Joga fora, gente. Joga fora da sua vida essa pessoa que tá falando isso pra você, porque muito provavelmente ela tá colocando coisas na sua cabeça que não deveriam estar aí. E eu vou dar um exemplo muito bom pra você, tá? Pra você que está em expansão de consciência pelo dinheiro. Aqui no Canadá, nós somos um dos países mais ricos do mundo, né? E aqui no Canadá é comum você ir na casa de uma pessoa e na cozinha dela tá repleto de vacas ou de galinha. É muito comum. Eu tenho uma galinha na minha casa aqui, gente. Não por mim, mas pelo meu parceiro, porque eu acho galinha um bicho muito feio. Mas, me perdoem os galinheiros, mas eu acho feio mesmo. Mas eles gostam, os canadenses gostam muito. E como que o canadense, que é o Canadá, que é um dos países mais ricos do mundo, eles adoram tanto as galinhas e os galos. Então você percebe que não faz muito sentido isso que a pessoa tá colocando na tua cabeça. É porque essa pessoa que tá falando isso, que tá te dizendo que o arquétipo ou ele é só bom ou ele é só ruim, ela tem alguma coisa que ela tá colocando na tua cabeça. E é aí que tá o grande problema. A gente tem que se questionar tudo, porque a gente só cresce quando a gente se questiona. É uma coisa que eu repito sempre aqui, eu vou continuar repetindo, porque eu preciso que pelo menos os meus alunos queridos entendam isso. A gente tem que questionar tudo e todos, inclusive o Roberto, tá? Roberto falou alguma coisa errada, corrige o Roberto aqui, por favor. Ou faz o Roberto pensar. Fala alguma coisa que o Roberto vai expandir a consciência dele também, porque eu preciso de vocês pra gente poder continuar com esse caminhar aqui, com essa caminhada que a gente tá fazendo, que eu tô adorando, na verdade. Essa quarentena veio pra muitas coisas na minha vida, pra me fazer repensar os meus valores como ser humano, pra me fazer repensar a minha vida profissional, pra me fazer repensar a minha vida como terapeuta, porque são coisas que a gente não pensa muito no dia a dia, a gente vai vivendo no automático, né? Pra você que é porteiro, padeiro, pedreiro, a gente vai vivendo no automático, a gente não percebe, a gente acorda de manhã, vai lá, trabalha, volta pra casa, come, assiste um filme, deita, dorme, acorda de novo, então a gente não percebe, porque é tudo no automático. Daí vem um vírus aí que tá matando todo mundo e que de repente faz a gente começar a pensar, repensar,
tudo aquilo que a gente achou que estava correto na vida da gente, e de repente a gente percebe que um monte de coisa estava tudo errado, não estava nada correto. Você percebe como é a vida? Isso, gente, é a autoanálise. E essa quarentena faz com que está fazendo com que muitas pessoas façam essa análise de suas próprias vidas. E rever conceitos, rever valores, né, rever pessoas, rever coisas que estão na nossa vida que muitas vezes não deveriam estar lá e a gente não percebe porque está tudo muito no automático. Então está sendo maravilhoso. Essa quarentena para mim, embora, né, a gente não pode nunca desmerecer as vidas que foram perdidas, muitas pessoas morrendo, infelizmente, muito rápido, de forma muito rápida, né, mas a gente tem que olhar também para o lado positivo, né, o arquétipo que tem sua dualidade. Então a gente tá olhando aí para mim, por exemplo, foi muito positivo. Embora eu esteja morrendo de saudade da minha família, morrendo de vontade de visitar minha mãe, não posso. Queria trazer ela para cá, também não posso. Então, tem os seus lados ruins, mas quando você olha o lado positivo também é muito bom, né? Que é eu poder voltar, eu ter voltado para fazer os vídeos aqui pro nosso canal, mas de uma forma muito mais madura, de uma forma muito mais segura de mim mesmo, de uma forma que eu tô usando literalmente a minha identidade original, é o Roberto como ele é, sem máscara, e goste quem não gosta, um beijo, tchau, pode ir embora, não faz diferença na minha vida, porque só fica na vida da gente as pessoas que realmente precisam ficar. Isso é muito importante a gente ressaltar. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Eu queria trazer para poder falar sobre essa analogia que a gente usou da prisão que a gente está vivendo aqui com a prisão da Matrix, que são duas prisões completamente diferentes, né? A prisão da Matrix é a prisão do lado luz, a prisão do sistema é a prisão do lado sombra. É o mesmo arquétipo, mas são arquétipos em duas polaridades. De novo, a gente está falando sobre isso. Então, pra quem não sabe do que eu tô falando, eu falei no vídeo passado, no vídeo da semana passada, sobre a prisão. Eu vou deixar o card aqui em cima pra você poder ver entender do que a gente tá falando, pra que a gente chegasse até aqui, onde a gente tá hoje. E eu peço pra vocês continuar, por gentileza, comentando aqui nos comentários, mesmo você que tá participando aqui do lado, escrevendo do nosso chat, por favor, continue comentando aqui embaixo nos comentários, porque isso faz com que eu tenha material para poder continuar os nossos vídeos, e 2, que o YouTube perceba que é um conteúdo de relevância e continue mostrando para outras pessoas, para que novas pessoas cheguem até o nosso canal e tenham acesso até esse conteúdo. Inclusive aquelas pessoas que assistem o canal da Maria do Bairro e do Zé da Esquina, que falam que o arquétipo da banana é ruim, o arquétipo da galinha é ruim, o arquétipo da vaquinha é ruim, que na verdade não existe arquétipo ruim. Ruim é o lado que a gente enxerga a vida, porque nós também temos uma visão, que a visão também é um arquétipo, e a visão, por sua vez, também tem a sua dualidade. Lado luz, lado sombra. Qual lado você quer olhar? O que você sabe é uma gota, o que você não sabe é o oceano. Um beijo no coração de cada um de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Eu sempre tive pra mim algo muito misterioso e intrigante na simbologia. Os arquétipos sempre foram algo que me despertava um fascínio, antes mesmo de eu conhecer o real significado dessa palavra. O que eu nunca imaginei é que todo esse mistério pudesse transformar a vida das pessoas, assim como transformou a minha. Eu tive algumas frustrações na minha vida. Abri um restaurante, o negócio quebrou. Salão de estética que não funcionou, decepção amorosa que até livro virou. Mas eu soube aproveitar cada uma dessas frustrações para obter os principais ingredientes da minha transformação: força de vontade, foco e determinação. Eu inicio aqui uma nova jornada e eu convido você a transformar a sua vida assim como eu transformei a minha com o uso dos arquétipos. Eu, Roberto de Farias, de Bragança Paulista, para o mundo.